A genealogia das nações, revelando a árvore genealógica da humanidade. Este é um mergulho profundo nas raízes da nossa existência, uma jornada que nos leva de volta aos primórdios da civilização. Gênesis 10 apresenta um relato fascinante, a Tabela das Nações. Este documento antigo é uma janela para o passado, oferecendo uma visão detalhada das origens das primeiras nações. Este capítulo descreve os descendentes de Noé, traçando sua linhagem à medida que se espalharam pelo mundo pós-dilúvio. Cada movimento, cada migração, é um passo na formação do mundo como o conhecemos hoje. É uma árvore genealógica da humanidade, ramificando-se a partir dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Estes 3 homens são os ancestrais de todas as nações, cada ramo representando uma nova direção na história humana. Cada nome representa um grupo de pessoas, uma nação em sua infância. Estes nomes não são apenas palavras em um papel. Eles são os alicerces das civilizações que surgiriam. Esta genealogia não é apenas uma lista árida de nomes. É uma tapeçaria vibrante tecida com histórias de migração, assentamento e desenvolvimento cultural. Cada fio desta tapeçaria conta uma história de sobrevivência, adaptação e crescimento. Este capítulo pinta um quadro vívido de um mundo voltando à vida após a devastação do dilúvio. É um testemunho da resiliência humana e da capacidade de reconstruir e prosperar. É uma prova da fidelidade de Deus, sua promessa de nunca mais destruir a terra com água. Esta promessa é um pilar de esperança, um lembrete constante da aliança divina. A partir da linhagem de Noé, a vida recomeça, ecoando o mandamento de Deus para frutificar, multiplicar-se e encher a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Este recomeço é um símbolo de renovação e continuidade. Gênesis 10. Portanto, permanece como um farol de esperança e um testemunho da aliança duradoura de Deus com a humanidade. É um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma promessa de luz e renovação. Um mundo repovoado. A dispersão da humanidade após o dilúvio. Imagine o mundo após o dilúvio. Uma tela em branco, lavada e limpa. A água havia levado consigo o antigo, deixando um novo começo para a humanidade. Gênesis 10 conta a história de como esta tela foi preenchida com as cores vibrantes de diversos grupos de pessoas. Cada grupo trouxe consigo uma nova esperança e uma nova maneira de viver. Começa ao pé do Monte Ararat, o local de descanso da Arca de Noé. Este monte se tornou um símbolo de renascimento e de novos começos. Deste ponto, os descendentes de Noé começaram suas jornadas, espalhando-se em diferentes direções. Cada passo que davam era um passo em direção à construção de novas civilizações. Esta não foi uma migração aleatória. Cada movimento foi cuidadosamente planejado e executado. Cada grupo familiar carregava consigo sua língua, sua cultura e sua compreensão de Deus. Essas características únicas moldaram as sociedades que eles formaram. Eles se estabeleceram em diferentes regiões, adaptando-se à terra e estabelecendo suas próprias identidades únicas. Cada região oferecia novos desafios e oportunidades. Alguns viajaram para o leste, outros para o oeste. Cada direção representava um novo capítulo na história da humanidade. Alguns se aventuraram para o norte, enfrentando climas mais frios e terrenos montanhosos, enquanto outros foram para o sul, onde encontraram terras mais quentes e férteis. Essa dispersão não foi um espalhamento, mas um posicionamento estratégico, com cada grupo contribuindo para a rica tapeçaria da civilização humana. Cada grupo trouxe algo único para a mesa, seja em termos de cultura, tecnologia ou conhecimento. A história da dispersão da humanidade é de resiliência, adaptação e do espírito humano duradouro. É uma história de como superamos desafios e nos adaptamos a novas circunstâncias. É um testemunho da nossa capacidade de reconstruir, criar e prosperar, mesmo diante da adversidade.
Cada obstáculo superado nos tornou mais fortes e mais unidos. Isso nos lembra que mesmo depois das maiores tempestades, há sempre a promessa de um novo amanhecer. A luz do sol sempre volta a brilhar, trazendo consigo novas oportunidades e esperanças renovadas. A dispersão após o dilúvio não foi apenas sobre sobrevivência, mas sobre florescimento. Comunidades diversas prosperaram em harmonia, cada uma contribuindo para o mosaico global da humanidade. Através da cooperação e do entendimento mútuo, a humanidade avançou, criando um legado de progresso e unidade que continua a inspirar gerações. Do Pico de Ararat, traçando as origens das nações. Gênesis 10 lista, meticulosamente, os descendentes dos filhos de Noé, conectando-os a locais geográficos específicos e nações nascentes. Encontramos nomes como Cush, Mizraim e Puti, ancestrais de grupos de pessoas que viriam a estabelecer impérios poderosos e contribuir significativamente para a história humana. Os filhos de Jafé viajaram para o oeste, seus descendentes povoando regiões agora conhecidas como Europa e Ásia Menor. Da linhagem de Cã, surgiram civilizações na África e partes do Oriente Médio. Os descendentes de Sem, considerados a linhagem escolhida através da qual Abraão e, eventualmente, Jesus viriam, se estabeleceram na região conhecida como Crescente Fértil. Este capítulo nos ajuda a entender a interconexão da humanidade. Isso nos lembra que, apesar de nossas diferenças de idioma, cultura ou localização geográfica, todos compartilhamos um ancestral comum em Noé. Isso nos desafia a olhar além de nossas fronteiras imediatas e reconhecer a herança compartilhada que nos une como cidadãos de um mundo. Um mosaico de culturas, celebrando a diversidade e a soberania de Deus. À medida que nos aprofundamos em Gênesis 10, testemunhamos o surgimento de culturas e línguas distintas. Cada uma dessas culturas traz consigo uma história rica e uma maneira única de ver o mundo. Essa diversidade não é apresentada como um problema, mas sim como uma bela consequência do desígnio de Deus. É uma tapeçaria tecida com fios de diferentes cores e texturas, cada um contribuindo para a beleza do todo. É uma prova da criatividade de Deus, seu desejo de ver um mundo repleto de uma infinidade de expressões da vida humana e engenhosidade. Desde a música e a dança até a arte e a culinária, cada cultura oferece uma nova perspectiva sobre a vida e a criação. Deus poderia ter criado um mundo onde todos tivessem a mesma aparência, falassem a mesma língua e compartilhassem a mesma cultura. Um mundo monótono e uniforme. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele escolheu a diversidade, um reflexo de sua própria natureza multifacetada. Ele escolheu criar um mundo de diversidade, um mundo onde cada cultura traz sua própria beleza e riqueza únicas para a experiência humana. Cada tradição, cada idioma, cada costume é uma peça do quebra-cabeça que compõe a humanidade. Esta diversidade não é algo a ser temido, mas celebrado, pois reflete a natureza multifacetada do nosso Criador. Através da diversidade, podemos ver diferentes aspectos do caráter de Deus e sua infinita criatividade. A diversidade de línguas e culturas encontrada em Gênesis 10 é um lembrete de que Deus se alegra na variedade. Ele se deleita em ver suas criações expressarem-se de maneiras tão diversas e vibrantes. É um chamado para apreciar e respeitar as diferenças que tornam cada cultura única, reconhecendo que essas diferenças fazem parte do plano bom e perfeito de Deus para a humanidade. Ao abraçarmos essa diversidade, estamos honrando a intenção divina e celebrando a riqueza da criação de Deus. Mapeando o mundo. A distribuição geográfica dos grupos de pessoas. Gênesis 10 não é apenas um registro genealógico, é também um mapa rudimentar do mundo antigo.
Ele fornece um vislumbre dos primeiros assentamentos de diferentes grupos de pessoas, delineando os limites de seus territórios e sua relação uns com os outros. Os descendentes de Jafé se espalharam pela Europa e Ásia, estabelecendo assentamentos ao longo das costas e vales férteis. Os descendentes de Cã povoaram a África e partes do Oriente Médio, adaptando-se às diversas paisagens, desde o vale do rio Nilo até a Península Arábica. Os descendentes de Sem se estabeleceram na Mesopotâmia, uma região conhecida como o berço da civilização. Esta distribuição geográfica não foi arbitrária. Fazia parte de uma orquestração divina maior, um plano para povoar a terra e administrar seus recursos. Cada grupo, estrategicamente posicionado por Deus, desempenhou um papel único no desenrolar da história humana.